Fala galerinha do meu coração, tudo bem? Professor Rodrigo Gil de volta na área e como eu havia prometido para vocês, eu trouxe uma aula sobre o stalinismo. E aí galera, vai ser um vídeo bem sintético para a gente completar com aquilo que eu havia dito lá naquele vídeo sobre Revolução Russa. Vamos falar sobre essa figura execrável que foi o Stalin, essa figura que a gente compara a outros ditadores totalitários que promoveram verdadeiros genocídios em relação às pessoas que se colocavam contra ele, né? E essa figura que vai governar a União Soviética com mãos de ferro lá desde 1927 até 1953, que a sua morte vai ser sucedido pelo Nikita Khrushchev, tá? Bem, quem era o Stalin? A gente já falou sobre ele em outro vídeo, né? Falamos sobre a tríade, né? O Trotsky, o Stalin e o Lenin, a figura, a cabeça intelectual, vamos dizer assim, dos bolcheviques, né, da Revolução Russa, da Revolução de Fevereiro, da Revolução de Outubro de 17. O Stalin, ele começa como um militante do partido e ele vai, de fato, ascendendo, especialmente quando ele se associa ao Lenin, né? O Trotsky, ele era inicialmente um menchevique, né? Inicialmente ele, inclusive, contestava muitas ideias do Lenin, né? Inclusive a própria participação dos camponeses, ele achava que, enfim, a participação dos camponeses ela não seria efetiva no processo revolucionário, enfim. E o Stalin, ele vai ascendendo até chegar ao cargo de secretário-geral do partido, né? Do Partido Comunista, que era russo, depois vira Partido Comunista Soviético. Bem, quando é que o Stalin chega de fato a ser essa figura comandar a União Soviética? Vamos lembrar, né? O Lenin morre em 1924 e abre uma disputa muito intensa e muito acirrada dentro do Partido Comunista. É interessante a gente perceber que existia ali, né, outras figuras, mas quem de fato polarizava essa disputa era o Stalin de um lado e o Trotsky de outro. Bem, o Stalin, né, secretário-geral do Partido Comunista, de outro lado o Trotsky, que havia sido, né, e era, na verdade, até então, comandante do Exército Vermelho, figura responsável pela derrota, né, dos contra-revolucionários lá do Exército Branco na Guerra Civil. E você tem aí figuras que pensavam de formas distintas a revolução, galera. Bem, de um lado você tem o Stalin, que vai falar assim, olha, socialismo num só país. É óbvio que o Stalin sabia da necessidade e depois ele acaba incorporando isso de forma mais efetiva num processo de expansão territorial e num processo de levar, né, o ideal socialista para outros países, né? Na verdade, a União Soviética ela cresce em termos territoriais, em termos de anexação de países, durante o governo justamente do Stalin, né? Mas ele falava o seguinte, olha, primeiro a gente precisa consolidar a revolução internamente, porque ela não está consolidada. O Trotsky falava o seguinte, olha, não tem esse papo de consolidar a revolução internamente. A gente tem que também levar a revolução, né, para outros países, a ideia de revolução permanente. Porque se a gente não levar a revolução para outros países, e aí não havia a clareza, se levar essa revolução para outros países significaria a anexação desses países. Mas, sobretudo, seria levar o ideal da Revolução Russa para esses outros países. Bem, é uma disputa, né, acirrada que o Stalin acaba vencendo, né? Muito devido também a uma campanha difamatória em relação ao Trotsky, né? Justamente porque o Trotsky não estava lá ao início, né, da Revolução Russa ao lado dos bolcheviques. Vamos lembrar que o ideal do bolchevismo, né, o ideal bolchevique vai ser, de fato, aquilo que vai comandar e vai liderar todo o processo, né, de construção desse novo modelo de Estado. Aliás, é até interessante quando a gente analisa, né, o Stalin ele vai subverter não somente as ideias do Lenin, mas também quando a gente subverte as ideias lá de Marx e Engels, né? Aliás, é interessante como se apropriam de ideias de pensadores, assim como os liberais também, né? O Adam Smith vai falar lá na Riqueza das Nações que o fruto da riqueza está no trabalho, né? E hoje a gente vê que, enfim, muitos dos liberais não pregam isso. E lá também
no período do stalinismo, enfim, né, na construção desse Estado, a gente vai ver que, na verdade, Marx e Engels falavam completamente diferente daquilo que o Stalin acaba apregoando e realizando ali, né? Aliás, é importante que a gente entenda o seguinte, né, gente? Existe aí um problema quando se conceitua a ideia de se ter construído um país comunista, né? Por mais que na retórica possa se falar em comunismo, o partido seja comunista, não foi comunismo, porque comunismo não tem Estado, tá? Aliás, tem uma diferença entre o anarquismo e o comunismo, né? Para os comunistas, e aí a gente pega, né, aquela ideia lá do Marx e do Engels, do Manifesto Comunista, né, você passa primeiro pelo socialismo para depois chegar ao comunismo. Para os anarquistas, não. Na verdade, você, né, promove uma revolução que desconstrói qualquer possibilidade de existência de qualquer tipo de Estado, até porque o Estado ele é uma entidade de preservação dos interesses da burguesia, né? Então você vai ver que, poxa, como assim a União Soviética, que tinha um Estado forte, aliás, com Stalin vai ser construída a ideia de Estado totalitário, militarizado, eu posso chamar de comunismo. É um erro, né? E aí por isso que muitos pensadores chamam de socialismo real, né? E por que socialismo real? Porque você tem o teórico, você tem aquilo que de fato está ali na teoria, né? E tem aquilo que foi posto em prática. O que foi posto em prática não só por ele, mas pelo Mao Tse Tung, pelo Pol Pot, dentre outras figuras, corrompem completamente, ou em boa parte, as ideias que eram formuladas pelos ideólogos, enfim, do que a gente chama de socialismo e depois do que a gente chama de comunismo, tá? Bem, como é que a gente pode caracterizar o governo do Stalin, né? O Stalin vai governar até 1953 e depois vai ser sucedido pelo Nikita Khrushchev, né? Que vai, inclusive, iniciar um processo que ele chama de desestalinização da União Soviética. Tamanho eram os traumas deixados, os problemas gerados, né? Ao passo que, com o Stalin, a gente vai ver que a União Soviética cresce economicamente, né? Especialmente nos investimentos em indústrias. Por outro lado, você tem ali horrores, né? Como o Holodomor, como os gulags, que eu vou falar daqui a pouco. Primeira característica que a gente tem que, obviamente, ressaltar é a ideia de centralização do poder em suas mãos. Galera, como todo governo ditatorial, né, todo governo totalitário, e aí a gente está falando de um totalitarismo de extrema esquerda, vamos lembrar que existem totalitarismos de extrema direita, e a gente fala do fascismo e do nazismo, né? O stalinismo vai ser um totalitarismo de extrema esquerda. Rodrigo, o que seria um governo totalitário? Significa um governo onde você tem, né, no caso aí o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, ou seja, a ideia de um único partido político existente, onde você tem concentração de poder nas suas mãos e tudo aquilo que é direcionado no Estado tem que antes passar pelas mãos dessa figura, né? E aí você vai ter educação que é dirigida, né? Você vai ter toda a censura cultural, enfim, dentre outros aspectos que caracterizam esse Estado totalitário. A inexistência de um parlamento, a inexistência, né, de leis que limitem o poder dessa figura que seria o chefe máximo do poder executivo. Tá? Então, obviamente, o Stalin ele vai governar de maneira totalitária, ele vai concentrar o poder nas suas mãos. Mas, para além disso, né, na União Soviética, acabei olhando para lá, né? Gente, eu ainda estou me adaptando, ó, vocês estão vendo que o áudio está melhor, mas essa ideia de olhar para vocês ainda tá sendo trabalhada. Você vai ter ali uma forte burocratização do Estado e você vai criar uma nova classe privilegiada. Se antes lá, com o czar Nicolau II, né, quem era privilegiado era a nobreza, né, vamos lembrar que antes da União Soviética, antes da Revolução Russa, na verdade, a gente tem ali, né, um Estado absolutista ainda com uma nobreza que preservava privilégios e tudo mais. Agora eu não tenho mais essa nobreza. Eu vou ter uma outra classe privilegiada. E que classe privilegiada é essa? São os dirigentes do partido, né? Essa é uma das grandes críticas que se tem ao stalinismo. Ou seja, né, você constrói a ideia que se está estabelecendo ali um regime, e aí a planificação da economia, a coletivização de terras e por aí vai, dava esse sentido, ou seja, você está criando um país onde, em tese, você não tem diferenciação de classes sociais, né? Daí a ideia lá do socialismo e depois para chegar ao comunismo. Porém,
você tem uma classe que era claramente privilegiada. Que classe era essa? A classe dirigente do Partido Comunista da União Soviética. Né? Era claramente uma classe privilegiada. Né? Os mesmos privilégios que você tinha, mal comparando, né, com algumas aspas, daquela nobreza ainda lá do Nicolau II. Né? Então esse é um dos problemas na construção da União Soviética sob, né, o comando do Stalin. Você tem ali a construção de uma classe privilegiada, né, que era a classe dirigente do partido. Aí você fortalece essa burocracia, e aí, ao contrário do que o Marx e do Engels falava, né, você acaba criando ali divisão de classes sociais. Né, coisa que, em tese, não deveria existir, mas que na prática existiu e muito. Por mais que depois, né, o Stalin, com mania de perseguição, né, com mania de achar que todo mundo vai contra ele, vai promover um expurgo dentro do próprio Partido Comunista, né? Matando, prendendo, mandando para o Gulag e por aí vai. Violenta repressão aos adversários políticos, né? É interessante a gente entender que lá durante o governo stalinista vai surgir a KGB, né? A KGB era a inteligência, né? Era responsável por todo o processo de investigação, perseguição, prisão, punição àqueles que eram contrários aí aos interesses desse governo stalinista que se dizia, né, o bastião da continuidade do processo revolucionário iniciado lá em 17. Né? Vamos lembrar que a KGB, a gente acaba ficando muito próxima a ela quando a gente vai ver filmes, né, especialmente 007, né, onde todos os adversários do 007 eram soviéticos, eram russos, eram membros da KGB, enfim. Do outro lado você vai ter a CIA, né, a inteligência norte-americana, né, você vai ter o MI6 na Grã-Bretanha, na Inglaterra, né. Enfim, a KGB ela fica muito famosa durante a Guerra Fria. Vamos lembrar que o Stalin ele inicia, né, a Guerra... Não ele inicia a Guerra Fria, mas ele é a figura inicial do processo da Guerra Fria, né. A KGB não acaba com Stalin, é importante que a gente diga isso, tá? A KGB, ela permanece, beleza? Tranquilo? Além disso, os gulags eram campos de trabalhos forçados. E aí tem uma diferença quando a gente compara com os campos de extermínio do Holocausto promovido pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Aliás, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, é importante que a gente diga que os campos de concentração criados lá pelo Hitler, eles inicialmente não eram para mandar judeus, era para mandar comunistas. Né? Vamos lembrar, e aí é importante que a gente afirme isso, que nazismo é um regime de extrema direita, beleza? Qualquer dúvida é se você buscar lá os vídeos dos congressos do Partido Nazista, e tem lá muito grande, faixas enormes de combate ao marxismo, né? O marxismo judeu, que eles chamavam, enfim, criavam essa pecha, enfim. Tá? Eu vou gravar um videozinho sobre nazismo e aí eu vou explicar melhor, tá? Então, lá, na verdade, os campos de extermínio na Alemanha nazista eram de fato para exterminar. Os gulags eram campos de trabalho forçado, mas é óbvio que se você está forçando a pessoa a trabalhar, né, exaustivamente e alimentando muito mal ela, uma hora, obviamente, ela vai a óbito. Né? Então, os gulags eles eram campos de trabalho forçado, mas que, obviamente, acabava levando a pessoa ao óbito, levando a pessoa à morte. Galera, até porque, né, vamos lá, os campos eram na Sibéria, aquele clima gostoso, menos 40 graus, tranquilaço, né? Dá pra ficar de sunguinha e dar um mergulho no gelo. Pelo amor de Deus, né? Então você tem ali uma situação muito, muito complicada. E quem ele vai mandar para os gulags? Todo mundo que ele achava que era contra a Revolução. Né? Inclusive membros do próprio Partido Comunista da União Soviética. Existiu ali durante muito tempo, né? Especialmente já para o fim do governo do Stalin, antes dele falecer, um verdadeiro expurgo, né? Quando o Stalin acredita que existiam forças ali que queriam, de fato, derrubá-lo do poder. E ele vai mandar uma galera, quando ele não manda matar, quando ele não manda também exilar essa galera. Muita gente é exilada, muita gente foge da União Soviética, né, por não concordar com os rumos que o Stalin dava à própria Revolução. E isso que é importante, não eram pessoas que eram contra a Revolução.
né? Eram pessoas que eram contra a forma como Stalin conduziu o pós-revolução, né? Após a morte do Lenin. O culto à personalidade, gente, né? A ideia de você mitificar um indivíduo tem a ver com qualquer regime autoritário. Vamos lembrar, o Brasil viveu sob isso. Lá na Era Vargas, aliás, vai ter videozinho sobre a Era Vargas já, né? O culto ao líder, o culto à personalidade, né? O Vargas, no Brasil, era tratado como pai dos pobres, mas também era mãe dos ricos, né? O Stalin é a mesma coisa. O Stalin vai ser tratado como o amigo das crianças, o amigo da família, né? Aquela figura, o protetor da União Soviética. Olha de novo, o protetor, né? Quase aquela ideia de Messias, né? De Salvador, que iria salvar a União Soviética das garras daqueles que queriam colocar abaixo os ideais da Revolução. Galera, né? Papo aí para boi dormir. Na verdade, o culto à personalidade é um fator essencial que nós temos para a garantia desse poder autoritário, porque aí não basta a besteira que o cara fale ou que o cara faça. Né? A idealização do indivíduo, a mitificação desse indivíduo faz com que você não enxergue as atrocidades que ele está cometendo. E isso era com Stalin. Né? Você tem pessoas até hoje que defendem o Stalin. Você tem pessoas até hoje que são stalinistas, né? E não enxergam as atrocidades cometidas, né? Como na Ucrânia, com o Holodomor, que foi um genocídio através, né, da fome coletiva, empurrando as pessoas, né, a morrer de fome. Não enxerga, por exemplo, que ele mandava as pessoas para os gulags, né? E aí existe sempre uma relativização. Mas isso, mas aquilo. Não existe relativização. Não existe relativização com autoritarismo, independente da vertente ideológica. Autoritarismo tem que ser execrado. Né? Não existe isso de que, não, mas pelo menos, não tem um pelo menos. Tá? Não existe pelo menos nessa brincadeira. Ele foi um autoritário, ele foi sanguinário, ele mandou matar, ele perseguiu, só que ele era cultuado. Tal qual você teve lá na Alemanha nazista, né, que você tinha lá os cartazes do Hitler, né? A educação ela era dirigida. Lá na União Soviética a mesma coisa. No Brasil a mesma coisa na Era Vargas. Né? Bota o retrato do velhinho na parede, deixa o velhinho trabalhar. O culto à personalidade varguista. Né? Esquece que o Vargas mandou perseguir. Esquece, por exemplo, que o Vargas mandou gente para campo de concentração. Né? A gente, quando falar de Era Vargas, a gente vai acabar tocando nisso de forma mais profunda. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: todo regime autoritário, obrigatoriamente, você cultua a liderança, porque a liderança ela é tratada como um Messias, como um Salvador. Beleza? Tranquilo? Se vocês procurarem, darem uma gulgada aí, procurarem imagens da propaganda soviética, que existia muita, né, propaganda e muita censura, né? Obviamente, todo regime autoritário você tem que fazer a propaganda não somente do culto à personalidade, do culto a essa liderança, mas também dos feitos do governo. Por outro lado, você censura, vai censurar tudo aquilo que vai dizer contra, que vai contra a essa figura. Você procurar aí no Google, você vai ver imagens, né, do Stalin segurando crianças, no meio das crianças, das famílias, né, como um pai salvador. Estatização da economia, a coletivização das terras, né, que vai dar origem às kolkhozes e às sovkhozes, né, as kolkhozes que eram as fazendas cooperativas, né, onde você tinha os trabalhadores, e nessas fazendas o salário era pago pelas próprias fazendas, né, que eram cooperativadas, enfim, e você tinha as sovkhozes, que eram terras estatais, né, pertencentes ao Estado. E aí toda a produção ela era pega pelo Estado e comercializada pelo próprio Estado, e todo o salário era pago pelo Estado. Beleza? Além disso, e aí é brutal o avanço, né, que você tem da industrialização durante esse período, inclusive da indústria bélica. E isso explica também porque a União Soviética, quando entra na guerra, entra forte, entra com um exército muito numeroso. Existem algumas divergências, e eu não vou entrar nesse debate, senão o vídeo vai ficar muito longo, sobre essa força bélica da União Soviética. Verdade é que na frente oriental da batalha, a tomada de Berlim foi feita pela União Soviética. Né? Você tem lá
né, a clássica foto, só procurar no Google, né, do soldado soviético em cima do Reichstag alemão, fincando a bandeira da União Soviética e dizendo: nós tomamos isso daqui, né, nós livramos a Alemanha, né, do horror do nazismo, enfim. E aí na frente ocidental você vai ter lá os Estados Unidos como principal força, né, dentre outros países ali que já estavam na guerra, como a Inglaterra, como a França, enfim. Beleza? Tranquilo? Então você vai ter ali um avanço muito grande, né, inclusive alguns historiadores falam que foi um avanço de 60 anos, né, nesse processo de industrialização que vai ocorrer na União Soviética durante o período stalinista. Beleza? E aí consegue modernizar. Vamos lembrar que a Rússia, no início do século XX, né, a Rússia era extremamente atrasada se a gente fosse comparar com os demais países europeus que já haviam passado por um processo de revolução industrial, né? E aí esse processo de fato vai ocorrer na União Soviética, né, a partir desse período stalinista. Show de bola? Tranquilo? Em resumo, como é que a gente pode resumir, né, o período stalinista? Primeira coisa, uma ditadura burocrática de um partido único que cria uma classe privilegiada, né, que era a classe dos dirigentes do Partido Comunista. Centralização dos processos de tomada de decisão no núcleo dirigente do partido, ou seja, você não tem poder legislativo ativo durante esse período. Obviamente você vai ter oposição que vai ser reprimida, né, mas tudo aquilo que dizia respeito à União Soviética era tomado de fato no núcleo duro ali, né, na classe dirigente, nessa mesma classe que eu disse para vocês, que acaba sendo uma classe privilegiada. Burocratização do aparelho estatal, né? Ou seja, você cria cada vez mais, né, empresas estatais ocupadas por essa burocracia, né, do Partido Único Comunista Soviético, enfim. Completa a eliminação de quaisquer formas, hoje está difícil, hein? Quaisquer formas de oposição, né? E aí você manda para os gulags, você vai ter uma ação da KGB muito forte, ou você simplesmente mata, executa, como qualquer regime totalitário. E você vai ter execuções, né, enfim, a perder de vista. Eu não entro em números, porque assim, os números eles são, em boa parte, oficiosos e não oficiais, né? E muitas pessoas se apropriam dos números para construir a sua posição política, e que não vai ser o meu caso, e nem tenho esse interesse. O culto à personalidade, como eu disse para vocês, né, todo regime autoritário ele tem um culto à personalidade, é essencial que tenha, né? Uma intensa presença de propaganda, né, estatal e exacerbar a ideia de nacionalismo, né? Inclusive é muito interessante quando você tem a construção da União Soviética, né, a anexação de outros territórios, né, não só da Ucrânia, Letônia, Lituânia, Estônia e por aí vai, que você tem uma ideia ali de construção do ideal de nação soviético, né? Lembra, se vocês assistirem o meu videozinho sobre formação dos Estados Nacionais, eu faço sempre uma diferenciação do que é Estado e do que é nação. Ou seja, nação pressupõe um aglomerado de pessoas que, em tese, acabam dispondo de elementos comuns, históricos, culturais e por aí vai, né? Então você vai ter aí uma construção desses elementos que acabam compondo esse ideal de nacionalismo, que era importante para você fortalecer esse ideal da União Soviética. Censura aos meios de comunicação de expressão, que eu já falei, né? Se eu tenho propaganda, eu automaticamente vou ter, né, uma forte censura à oposição. Coletivização obrigatória dos meios de produção agrícola e industrial, a burguesia fica, coitada, né, sem eira nem pera durante o stalinismo, vai perder suas seja, né, aquela burguesia, se a gente pode chamar assim, né, aquela classe agrária lá, né, e especialmente a burguesia industrial, que era ligada ao capital externo, né, que aí tem uma outra questão, afastar a influência externa, afastar a influência capitalista, né, dentro da União Soviética. E, obviamente, a militarização da sociedade, o crescimento absurdo do exército soviético, né, e a militarização do partido soviético, enfim, faz parte de todo regime totalitário você militarizar a população, você militarizar o partido único, você militarizar a sua forma de governar, aliás, como todo governo totalitário,
como toda ditadura autoritária, aliás, se a ditadura é autoritária, né, Rodrigo? Toda ditadura, né, todo governo autoritário, você tem um elevado grau de militarização, porque é necessário para você impor este poder. Beleza? O Stalin morre em 53, vai ser sucedido, né, após lá o Congresso do Partido Comunista Soviético, pelo Nikita Khrushchev, que era um crítico ao Stalin, né? É importante que a gente diga que o final do governo do Stalin, né, que acaba junto com a sua vida, é um período muito tenso dentro da União Soviética, um período pós Segunda Guerra Mundial e de início da Guerra Fria, e de questionamentos à figura e à postura do Stalin, especialmente porque nesse pós-Segunda Guerra Mundial o Stalin vai fazer verdadeiros expurgos dentro do Partido Comunista Soviético, mandando prender, expulsar, exilar, matar, manda para os gulags e por aí vai. Então o Nikita Khrushchev, que é essa figura que vai suceder, né, vai suceder o Stalin no poder, ele começa um processo de desestalinização da União Soviética. Ou seja, na tentativa de construir um outro modelo de governo diferente daquele Estado totalitário implementado pelo Joseph Stalin. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa qualquer coisa. A gente está naquele ritmo frenético, né, dessa quarentena. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários. Se vocês se interessarem, né, no cantinho direito de vocês, esquerdo meu, tem um bannerzinho para se inscrever no canal, beleza? E não deixem de tirar as suas dúvidas. Dá o like ou dislike no vídeo se vocês quiserem. Tá ok? Nos vemos em breve. Estamos juntos, fiquem firmes que a gente vai sair dessa. Grande beijo!